Bem-vindos a essa aula. Hoje eu vou dar um norte para vocês sobre o resultado que o processo de vocês pode atingir. Por quê? Porque a gente precisa de uma certa segurança sobre o retorno do resultado de um processo, de qualquer processo. E muitos de vocês têm muita dificuldade com isso. Como eu sei disso? Enfim, atendo advogados por todo o Brasil já faz bastante tempo. E todos os meus alunos, quando eles vêm me trazer dúvidas, normalmente ela envolve uma dúvida jurídica. Toda hora, gente. Eles trazem ações e falam assim: olha, eu tenho este problema jurídico, eu quero saber como melhor resolver ele. Só que a solução, eu resolvendo aquela resposta, eu tenho a resposta jurídica, eu falo, olha, no meu repertório eu tenho essa resposta para você. Só que junto com isso eu não consigo me abster de falar o que eu vou entregar para vocês hoje, que é a maior dificuldade que eu acho que a advocacia tem e expulsa muita gente. Não a advocacia que está presente, que está aí. Porque a que está aí já entendeu isso aqui, com certeza. Aquela galera que já está estabilizada com o seu negócio de escritório de advocacia já entendeu a importância disso aqui e a importância de ter um norte. E é esse norte financeiro, esse norte de resultado que a gente veio entregar. Por quê? A viabilidade jurídica, ela é importante, tá? E vocês não têm dificuldade com isso, porque vocês amam estudar. A maioria das pessoas que são da advocacia, mesmo que ela reclame, ela estuda. Ela vai lá e quer saber, ela se interessa, ela gosta. E vocês têm noção de viabilidade jurídica. Vocês conseguem identificar um fato e falar assim, epa, tem um problema aqui, a gente com uma ação judicial resolve, a gente pode fazer isso, a gente pode pedir uma tutela, a gente pode entrar com uma reclamação. Vocês conseguem identificar tudo isso muito claramente. Porém, vocês têm uma dificuldade enorme de avaliar a viabilidade financeira da ação. Eu falo isso em outra aula aqui também, se vocês procurarem, sobre o produto. É muito fácil avaliar um produto. Olha, isso aqui eu gastei R$50 para fazer, eu te vendo a quanto? Não pode ser menos de 50. Só que o processo judicial, ele tem um tempo, existe um repertório até que tu entenda que quanto tempo ele vai durar e por isso quanto eu vou cobrar. E quantos clientes eu posso atender? Tudo isso é importante na métrica da viabilidade financeira de uma ação. Quanto eu posso ter de retorno sobre aquele processo é muito importante para saber se ele vai pagar o trabalho que eu realizei. Só que vocês têm muita dificuldade de analisar isso e quando chega no final, vocês descobrem, mesmo que recebem, mesmo aquela galera que recebe, vai falar assim, isso não pagou o trabalho que eu fiz. E essa descoberta, quanto mais tarde ela vier, é pior, porque às vezes ele já inchou a carta de clientes dele, ele não consegue substituir aqueles clientes ruins, né, dispensar eles, e aí ele fica com rombo, porque mesmo que ele ganhe o dinheiro de todos, ele vai ficar com rombo, porque o valor que foi cobrado financeiramente, o valor de resultado daquela demanda, não paga o trabalho que ele fez. Só que vocês amam resolver problemas. Eu sei que vocês amam. Vocês foram treinados para isso durante toda a universidade, durante toda a faculdade. Vocês foram treinados a resolver. Tem um problema ali? Vou lá resolver. Eu sei a resposta. E aí vocês analisam muito, se perdem na viabilidade jurídica, quando isso aqui tem que ser analisado conjuntamente. Né? Conjuntamente tu tem que fazer a análise dessa viabilidade financeira, porque senão tu pode quebrar o teu escritório, mesmo com clientes. Tem empresa, se tu for avaliar empresas, tem empresa que fale com dinheiro. Peraí que eu acho que eu bati aqui. Olha só. Com dinheiro na praça, vamos dizer assim. Por quê? Porque os devedores dela não pagaram. Então adianta ela ter um crédito de 1 milhão e não receber? Não. Então a viabilidade financeira é importante. Ela tem um custo de 1 milhão e ela recebe 500 mil, quebrou da mesma forma. Então não adianta ter clientes, créditos a receber que não paguem o teu trabalho. Então a viabilidade financeira é o mais importante. Eu diria que o mais importante de tudo é a avaliação da viabilidade financeira para o teu negócio permanecer. Tá? Porque a viabilidade jurídica também, e a gente vai falar sobre isso, sobre essas ações que vocês querem pegar por sentimento, porque avaliaram juridicamente e sabem que podem entregar o justo para aquela pessoa. A gente vai falar sobre isso, a gente quer isso para vocês.
Eu sempre quis isso para mim, mas isso tem que ser conquistado. Então a viabilidade financeira, ela é muito importante. Só que ela exige diversos requisitos. São diversas análises do processo administrativo do teu escritório, das custas que tu tem. Então ela demanda várias análises. Mas para facilitar a vida de vocês, eu vou dar uma aqui que vai ajudar muito e vai mostrar uma bolha que muita gente não vê, que a demanda trabalhista pode entregar, principalmente demanda de empregados. Então, se ela pode entregar isso, eu vou lá te ensinar a enxergar. Por quê? Porque quando acontecer uma ação dessa, como tu está na dúvida, às vezes tu abre mão dessa ação. E advogados abrem mão dessa ação e eu fico, meu Deus do céu, quem me dera ter essa ação na minha mão. E agora eu vou explicar para vocês como essa bússola, vou dar esse norte, falar, olha, segue isso aqui. Se aparecer, a chance é muito grande de uma viabilidade financeira positiva, tá? Não, todos os requisitos disso, tu vai ter que assistir mais aulas aqui do Start, dá uma olhada lá que tem a gente falando sobre viabilidade financeira, planos, para tu poder alcançar ali um fluxo, porque não adianta só ganhar. Ganhar é importante, mas tu tem que fazer esse ganho se tornar cíclico, contínuo, né, para tu poder sustentar. Não dá para tu ficar aí no perrengue. Então, tu tem que ganhar e manter esse ciclo continuando. Então, por isso que a viabilidade financeira tem que ser analisada, porque eu tenho que analisar isso constantemente para permanecer esse fluxo constante funcionando. Aí, se eu não sei fazer isso, o que vai acontecer uma hora ou outra? Eu vou acertar, mas tem uma hora que eu vou errar, porque eu não sei fazer a avaliação. E aí o ciclo não vai bater e eu vou passar perrengue. É isso que a gente não quer. Aí, mas para vocês não perderem dinheiro, de logo, pô, beleza, vou melhorar a minha análise da viabilidade financeira. Mas agora eu tô com medo de pegar ação. Então, para tu não ficar com medo, eu vou te dar uma bússola. Olha, esse aqui é um caminho bom. E esse caminho bom se chama diferença salarial. Cara, toda vez que tiver diferença salarial numa demanda, é provável que essa demanda cresça em valor. Por que ela cresce em valor? Se a gente tem uma diferença salarial? Porque o salário, ele reflete em tudo dentro de um contrato de emprego. Então, toda vez que eu tenho uma diferença salarial para tratar dentro daquele contrato de emprego, e eu vou dar 3 exemplos de diferenças salariais aqui para vocês, que a galera não vê, simplesmente não enxerga. A gente tem preconceito por conta da análise das condições, a gente tem preconceito, né, com algumas ações. E o direito do trabalho está cheio de preconceito. É muita gente com preconceito falando, ixi, eu não vou trabalhar com isso porque não dá dinheiro. E dá. E aí eu fico, ótimo, porque fica melhor pra gente, né? Mas eu vou entregar isso para vocês agora para vocês entenderem. E diferença salarial é muito melhor. Tem uma coisa no direito do trabalho que a galera fala muito, que é pagamento por fora. A pessoa recebia por fora. Isso aqui é diferente de diferença salarial, né? Tem uma diferença de salário que a pessoa recebe, sim, mas é diferente de diferença salarial. E esse pagamento por fora, ele tem um valor menor que diferença salarial. Então a pessoa fala assim, o cara vai receber por fora. É bom, mas não é tão bom quanto tu encontrar dentro de uma demanda ali nas perguntas que tu faz para aquele cliente que está te procurando uma diferença salarial. Por quê? Porque quando eu descubro uma diferença salarial, eu falo, olha, deveria receber isso aqui. X e está recebendo Y menos, ou seja, metade de X, pô, eu tenho todo mês, continuamente naquele contrato, um valor que não está sendo pago. E um valor que, em diferença de salário, pode ser 500 mil, 2 mil, 3 mil. Percebe a diferença? Todo mês, eu estou falando, olha, ele está sendo lesado todo mês no salário. E é só isso? Não. Porque a diferença salarial, toda vez que eu tenho uma diferença de salário, esse salário vai refletir em outras coisas. Então, se o salário dele que está sendo pago é X, e ele deve receber 2X, esse X que eu vou cobrar, ele vai refletir em férias, vai refletir em 13º, vai refletir no FGTS, ou seja, tudo aumenta. Então, tu não vai só pedir aquela diferença. Essa diferença vai fazer diferença em muitas outras verbas que vão ser incluídas no processo. Vai fazer diferença em hora extra, vai fazer diferença adicional. Então, diferença salarial, ela é uma bússola para a viabilidade financeira muito grande. Muito grande. Vi diferença salarial, já estou amando. Porque eu sei que ela vai refletir em diversos pontos, tá? E aí, só que entra um pouco do preconceito. Vou dar um exemplo. Olha esse primeiro exemplo. Estagiário. Cara, isso aqui é muito lindo. Tô na dúvida agora. Estagiário. Aqui. Estagiário. Tá. Então, o que acontece? Estagiário. Deu um pequeno tilt. Mas bora lá. Estagiária.
Se eu falasse para ti que um estagiário está te procurando para entrar como ação, o que tu ia achar? Ah, não quero essa ação é baixa, né? Não é verdade. É uma ação que pode ser, inclusive, muito alta. Por que muito alta? Porque normalmente o estagiário, ele não é usado como estagiário. Ele é usado como mão de obra barata. Eu coloco o nome de estagiário, igual as pessoas colocam CNPJ, igual ela não assina a carteira de trabalho querendo fugir dos pagamentos que ela tem responsabilidade com aquela função, com aquela pessoa que presta aquele serviço. Aí ela presta um serviço de profissional e é colocado ali como estagiária. Só que ela trabalha igual um profissional. Igual, identicamente. Só que o que acontece quando uma pessoa recebe como estagiário? Olha a explosão mental. Ela recebe bolsa, gente. Aí dão uma bolsa para ela lá. R$ 500, R$ 400. E o que isso está certo? Não. Quanto ela tem que receber, no mínimo, constitucionalmente, se ela responder igual a um empregado? O que o empregado recebia. Ah, mas não tem a mesma técnica. Ok, então paga um salário mínimo para ela. Ou um salário um pouco menor daquilo que é a base daquela profissão que ela está representando de forma irregular. Porque tem algumas profissões que ela nem precisa do título. Então ela vai como estagiário e aí não precisava nem do título, tem que receber igual o profissional, porque ela está sendo usada como mão de obra barata. Aí imagina agora um contrato de estágio aí de 2 anos, totalmente irregular. Trabalho igual, não tem redução de jornada, a lei do estagiário fala, isso não é estágio. Se não tem as condições próprias de estágio, é mão de obra barata, está usando alguém com a nomenclatura de estágio. Aí só que as pessoas têm preconceito e acham que essa ação é uma ação que não vale. Vale e muito, porque significa que essa pessoa nunca recebeu o salário. Basicamente é isso. Nunca recebeu o salário. Imagina, 2 anos sem salário. Claro, não é isso, mas é 2 anos sem muita boa parte do salário. Muita coisa do salário. Porque ela recebeu uma bolsa e o salário dela pode ser equiparado ali ao profissional, dependendo da se exige titulação ou não, ou ao salário mínimo, dependendo se for abaixo do salário mínimo. E o que é normal. Então imagina que todo mês estão devendo. Aí, estão falando sobre isso? Não. Está com preconceito, porque acha que isso aqui é um processo pequeno, mas é um processo de muita rentabilidade, até pela facilidade da matéria. A matéria que eu vou tratar não precisa de muito engajamento, e isso é importante. É importante que seja assim porque dá mais segurança de resultado, mais segurança de retorno, viabilidade financeira. Só que a pessoa está preocupado com a viabilidade jurídica, só pode até enxergar e às vezes com o preconceito da condição falar, estágio, estou representando estagiário. Não, está representando uma pessoa. E aí diminui o estagiário, porque é absurdo. Absurdo. Tá entendendo? Só que esse preconceito pra gente é até bom. Porque aí sai. É a hora que os preconceituosos perdem. Porque a gente que foi lá enxergar, se ater àquela situação, enxergou a viabilidade jurídica, representou alguém de forma melhor do que aquele que tem preconceito, obviamente, né, que trata o estagiário. Cara, eu tenho muito amor por estagiário, porque, cara, a gente já foi estagiário e tu sabe o quanto tu te entrega ali e às vezes não é legal. A forma como se aproveitam desse estagiário, às vezes não é legal quando a gente se aproveita e realmente não contribui em nada com aquele profissional. Ele já sai ali do estágio falando, meu Deus, trabalho é assim? Porque eu já não tô a fim de estar caminhando para isso não. Né? Ele já fica com receio até da profissão. Tem muito advogado que abandona a advocacia porque teve um estágio exploratório, que não era estágio. Botaram o nome de estágio, mas exploraram o advogado. Aí ele tem pavor da advocacia, porque ele acha que a advocacia é assim. E eu tenho uma revolta absurda com isso. Absurda. Absurda mesmo. Eu tenho muita raiva disso. Por quê? Porque tu tá tirando um profissional que podia ser sensacional para a advocacia, para a justiça, e ele simplesmente ficou assombrado, porque na época de estágio dele, exploraram o cara, fizeram piada, diminuíram. Ele não quer aquela condição de trabalho. Quem é que quer? Ele fala, meu futuro é esse? Eu não quero isso. Então, estagiário é uma ação que eu gosto muito. Já fiz processo de estagiário, inclusive de parentes meus. Foi sensacional, sensacional. E tem todo o mito por trás disso, né? Ah, não vai conseguir mais emprego. Vai sim, igual todo mundo, né? Outra coisa, outro processo de diferença salarial que é muito comum, domésticos, né? Como está na lei lá, não gosto desse nome, né? Não é o nome adequado, mas desgavetaram a lei e colocaram dessa forma. Tem acento aqui.
que acontece? Empregados lá do lar, normalmente é uma cultura de exploração dessa pessoa. Existe uma cultura de exploração desse funcionário. Eu vou ter... Cara, isso é sensacional. Por quê? Como há essa cultura de exploração, o contrato deles normalmente é informal. Tem gente que contrata, não vou assinar tua carteira, eu vou te pagar tanto. E nas condições, tem que entender que nas condições macro do nosso país, as pessoas vão aceitar essas situações. Mas o direito do trabalho, ele é indisponível. Por quê? Porque a gente sabe que não pagando aquele mínimo, já impacta as condições básicas deles. Sobreviver com salário mínimo já é difícil. Imagina, então é óbvio que se eu pagar menos salário mínimo, a pessoa não tem como sustentar adequadamente se ela doa a semana inteira para aquele trabalho. Tá entendendo? Aí tu vai pedir a diferença salarial para o salário mínimo. E o doméstico tem muita gente que ainda fecha contrato botando o nome de diarista, assim como bota o nome de estagiário. Mas é um empregado doméstico. É um empregado do lar. No termo mais adequado. É um estagiário, é um empregado, não é estagiário. Não é diarista. Tá entendendo? Então, isso aqui vai gerar uma diferença salarial, porque a pessoa recebia ali abaixo do mínimo, que vai impactar em tudo, nas férias, 13º. Então, é uma bússola financeira e de retorno, de viabilidade daquele processo muito grande. Eu tinha que vir entregar e abrir, estourar essas bolhas para vocês explodirem com esse preconceito, entender que, cara, se tu aprende a avaliar financeiramente uma demanda, tu para com isso. Para de falar que é da ignorância. E tá tudo bem, passou. Foge disso. Outro, diferença salarial normal, que aparece muito, mas que fica meio invisibilizado, porque tu tem que perguntar para a pessoa, são casos de paradigmas, né? Paradigma. Não tem, eu botei errado. Paradigma. Tá certo. Tá? Então, o paradigma, o que é o paradigma? O paradigma é porque é comum a gente encontrar empregos em que alguém ali está sendo beneficiado, está sendo remunerado pela uma mesma prestação de serviço, né, de forma diferente de outra pessoa que faz a mesma prestação de serviço. Isso é discriminação. Então, uma pessoa está recebendo 2.000, a outra está recebendo 3.000. Elas fazem as mesmas coisas. Só que normalmente eles diferenciam, sei lá, botam um nome diferente, mas eles fazem as mesmas coisas. E para o direito do trabalho, o que importa é como é na realidade. Como é o dia a dia, não importa o que o cara botou na carteira para justificar a diferença de salário. O que importa é, se no dia do trabalho eles fazem a mesma coisa, esse paradigma, né, acabou de gerar uma diferença de salário. Ou seja, essa pessoa que recebe menos, ela tem direito a receber a diferença até o que aquele outro está recebendo, que aquela outra pessoa, aquele paradigma está recebendo, porque eles fazem a mesma função. E esse caso de diferença na salarial, esses três, estão aí diariamente. É só olhar para o lado. Olha para o lado de vocês. E esse é uma bússola financeira muito forte, então a gente já vem entregar mesmo o norte. Olha, é isso e acabou. Por quê? Porque a gente pode, a gente está afim, eu amo isso, é muito louco. Então essas três aqui é para estourar a cabeça de vocês e falar, olha a volta de vocês. E aí o preconceito não está deixando ver pela área trabalhista, isso é bom para ti também, porque se tu conhece esse preconceito ao redor no âmbito jurídico, sobre a nossa área, deixa eles com o preconceito deles. Vem para cá e faz o teu. Tá entendendo? Deixa eles para lá. Vai falar. Tá, fala. Falei. Então, basicamente, essas três situações, elas partem do mesmo princípio. E por que é melhor que pagamento por fora? Porque nesses três casos, como eu estou mostrando para vocês, a pessoa mensalmente deixou de receber parte de um salário. Quando eu pago por fora, é uma demanda boa? É, porque normalmente até esse pagamento por fora, normalmente uma irregularidade, ela ilumina muitas outras, pessoal. Muitas outras. Quando o cara deixa de recolher FGTS, ele na maioria das vezes ele já deixou de pagar um monte de coisa. Então, apareceu uma coisa ali que fez o cliente ir atrás de ti, aí não dá descanso, mas o cara não dá um monte de coisa. A empresa vai se sentindo à vontade para, a critério dela e arbítrio dela, fazer absurdos. Então, quando isso, uma coisa ilumina a outra, mas quando eu estou comparando aqui, financeiramente, um pagamento por fora, que é bem mais visível, o pagamento por fora, a viabilidade jurídica dele, ela fica escancarada na tua frente na hora. Eu recebo R$500 por fora. Na hora. Então fica muito forte, aí tu já quer. Calma teu coração. Aqui, ó, por exemplo, na diferença salarial, tu não é tão rápido que tu enxerga, mas quando tu enxerga,
tu vê que ele tem uma força maior porque todo mês aquela pessoa, durante aquele contrato, estava deixando de receber algo. E aí tu vai cobrar aquele valor e mais a diferença. Quando o pagamento é realizado por fora, ela já recebeu aquele algo por fora. Ela está recebendo aquele salário. Só faltam os reflexos disso, né? Em férias, 13º. Então, não é integral quanto a diferença salarial. É diferente, o valor financeiramente é menor, mas a viabilidade jurídica continua e pode ter uma viabilidade financeira dependendo da situação. Só que tem que aprender a avaliar isso, tá? Isso aí tem que aprender com liquidação de demanda, cálculo trabalhista. Tu vai aumentar o teu potencial de valor, né, de enxergar o valor daquela demanda. Eu esqueci qual era a palavra que eu ia usar no meio do caminho, mas essa é a ideia. Então, diferença salarial, essas situações que eu vim listar para vocês, é para vocês terem como bússola para não deixar de pegar, tá? Para falar, olha, se eu não sei avaliar ainda, não aprendi a avaliar uma demanda para ver o resultado, a velocidade em que ela vai me devolver, isso aqui é uma bússola financeira muito importante. Por quê? Porque tudo isso aqui está tratando de uma verba de natureza salarial, né? É como a gente trata aqui no direito do trabalho. Natureza salarial. E toda verba de natureza salarial, ela gera reflexos. Gera reflexos em férias, 13º, FGTS, ela gera reflexo em hora extra, adicional noturno, ela vai gerando reflexo em tudo. Ela sai carregando tudo. Por que ela sai carregando tudo? Porque é uma verba que ela tem influência de contato direto, tem relação direta com basicamente toda a prestação de serviço e tudo que aquela pessoa faz. O salário dela devia ser outro. Então, o impacto dessas demandas faz com que tudo salte. E aí, tu tem uma avaliação financeira muito melhor. E essa avaliação financeira é muito importante, gente. É sério. É toda semana. Compartilhem isso com um amigo de vocês, porque é toda hora. Eu vejo isso toda semana. São alunos procurando, eles sempre, toda vez que eles me procuram, pouca gente fala disso. Pouquíssimas. Só fala disso aqui normalmente o aluno que eu já esclareci em outro momento. Eu falei, opa, faça análise financeira. Porque pode ser o caso de você não entrar com essa ação, mesmo que a viabilidade jurídica seja muito alta. E é isso que eu quero terminar, chamar a atenção de vocês agora no fim dessa aula. Eu conheço o coração de vocês. Mesmo não conhecendo vocês ainda. Sabe por quê? Porque a maioria da advocacia, ela tem um sacerdócio. Ela quer esse sacerdócio. Aqui não dá pra ver, mas eu tô todo arrepiado. Ela quer fazer. Eu, quando comecei, porque causa pro bono é lindo. Eu amo. Mas vocês têm que entender que todo mundo que vai até você, que tem uma viabilidade jurídica, que tu vai entregar justiça para aquela pessoa, é importante. Pagando ou não pagando. Só que a diferença é que tu precisa receber para te manter ajudando todas essas pessoas que te procuram. E se tu ainda não sabe metrificar, se tu pode atender aquela pessoa de forma pro bono, não é o momento de tu atender ela ainda. Se tu ainda não sabe metrificar, não é. Sabe por quê? Quando tu aprender a metrificar, vou mostrar para vocês. Vamos dizer que eu tenha 10 processos aqui, tá? E desses 10 processos eu quero alcançar um valor de 30k. Tá bom? Beleza. É isso que eu preciso para pagar minhas contas, para manter meu escritório no tempo, em quanto tempo, enfim, esse valor. Aí eu quero fazer uma causa pro bono. Sabe o que acontece? A minha organização é a mesma. Se tu tem uma organização para 10, tu vai atender 10. Então, atender o pro bono significa que tem 9. Um pro bono, 9. Esses 9 tem que pagar o 30k. Então, toda vez que eu atendo pro bono, significa que eu zerei um tempo que eu tinha para atender o cliente. E esse processo é como se eu tivesse pego um processo que resultou lá na frente com valor zero. Tem problema? Se eu souber metrificar, não. Porque eu já sei que esses 9 vão ter que gerar mais valor para mim, para eu poder sustentar esse aqui, que foi zero. Mas se eu não sei metrificar isso, é grande a chance de eu arcar com esse prejuízo e esse prejuízo não permitir que eu atenda outras 10 pessoas lá na frente. E vocês têm que pensar nessas outras 10 pessoas que vão aparecer. Porque se vocês estão aqui, vocês estão estudando, vocês estão aprendendo sobre captação, então elas vão aparecer. Você vai se posicionar, vai poder ajudar elas. Só que se tu não soube fazer isso, deu o teu tiro no pé, por isso que eu falo. A viabilidade financeira e essa bússola a gente vai entregar, porque ela é muito importante. A gente não quer que vocês saiam do jogo. E isso pode te tirar do jogo. E se tu avaliar positivamente uma demanda, ela pode permanecer do jogo, inclusive criar margem para que tu possa atender, né? É o pro bono e o sacerdócio que eu botei aqui, para que tu possa atender as causas que te tocarem o coração, porque eu sei que quando a pessoa te procura, tu fala, meu Deus, eu quero ajudar. É normal, faz parte, só que tu tem que fazer isso de forma inteligente e pensar em todas as outras pessoas que tu ainda tem a ajudar, então tu precisa te manter no jogo. Tu precisa te manter com uma advocacia saudável.
e para poder ajudar melhor e melhor. Até um dia que tu vai saber metrificar isso e vai atender de forma pro bono. Tá? Eu fui realizar já fiz de forma arriscada, mas não é... Quando eu criei o primeiro escritório, já pensei, 20% vai ser pro bono. Depois eu falei, opa, ainda não tenho cacife para isso. Preciso melhorar. Quando melhorei, agora eu posso fazer. E foi engrandecedor e lindo, porque eu percebi que estava dentro das métricas e agora eu poderia fazer isso em determinada margem. Mas eu sei metrificar a margem e tu precisa aprender. Se ainda não consegue, não aceita, tá? Para tu poder atender mais gente e começa a seguir essa bússola para ter um retorno positivo e assim tu advogar da forma como tu quer e atingir mais gente sempre, sempre, sempre. Tá bom? Então eu sei que vocês têm esse coração, vocês querem isso e vocês vão chegar lá, tá bom? Vai ter a hora para vocês se entregarem e fazerem coisas gratuitas porque vocês trabalharam bem. Isso é muito importante. Então, eu espero que vocês façam uso dessa bússola. Se vocês ainda não têm o poder de analisar essa viabilidade financeira de forma variável, porque tem situações que, pelo nosso preconceito da situação, a gente acha isso não traz dinheiro, mas se a gente tem potencial de viabilidade financeira, de enxergar a viabilidade financeira, a gente pode trabalhar com situações que muita gente acha que não é rentável, mas a gente enxergou melhor e falou, é rentável sim, porque eu sei fazer isso. Então, eu estou te entregando uma dessas bússolas que a gente sempre usa. A gente tem mais repertório, né, em relação a isso, mas a gente entregou essa aqui que sempre usa, que faz muita diferença por conta desses impactos que a gente mostrou para vocês. Tá bom? Um grande beijo e até a próxima aula.